Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. É uma alegria enorme estar junto com você mais uma semana e, mais importante, mais um trimestre abençoado. Estamos começando um novo trimestre, graças a Deus rompemos mais um, estudamos um trimestre maravilhoso sobre a instrução do pastor Claudionor de Andrade e hoje nós estamos dando início a um novo trimestre cujo nosso tema de estudo é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista desta lição é o pastor Douglas Batista, que é membro de nossa convenção, presidente da Junta Educacional da Assembleia de Deus, doutor em teologia, não é? Então alguém é graduado em religião, então alguém que tem gabarito para estar nos conduzindo ao longo deste processo. Que Deus possa nos abençoar e que nesse trimestre possamos ter cada vez mais amor pelo estudo da palavra do Senhor. Que Deus abençoe, bem-vindo e bem-vinda. O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Meus irmãos, a lição inicial nossa tem como título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Eu coloquei apenas Carta aos Efésios, porque como os irmãos podem ver, nós estamos com um quadro menor aqui, mais improvisado, né? Mas para manter a dinâmica de nossas aulas, que nós sempre temos aqui e que é aprovada por aqueles que nos acompanham. Então, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, é o título de nossa primeira lição do segundo trimestre. O nosso textual está em Efésios capítulo 1 e versículo 2 e diz assim: A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 e Atos capítulo 19, do verso 1 ao verso 7. Especificamente, uma está falando sobre a saudação inicial de Paulo e a outra, que é em Atos capítulo 19, narra alguns episódios do tempo em que Paulo esteve morando em Éfeso para poder cuidar da igreja que ele estava estabelecendo ali. O objetivo geral, mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Bom, meus irmãos, irmãos e irmãs, nós estamos diante do que provavelmente é considerada a mais bela carta paulina. É difícil nós estabelecermos um comparativo entre os escritos sagrados, os escritos bíblicos, mas devido à sua forte mensagem, devido à maneira sublime e lírica com que Paulo escreve a carta aos Efésios, muitos teólogos, muitos estudiosos da Bíblia colocam essa carta como sendo a rainha dos escritos paulinos ou a rainha das epístolas. Nós vamos ver durante esta aula o porquê que esta carta é tão especial e qual é a importância prática dela para a igreja do século atual. Ela foi importante para a igreja dos séculos passados e continua extremamente importante para a igreja dos dias modernos. E o nosso tópico 1 tem como título autoria e data, tá? Então, vamos começar aqui, irmãos, a falar sobre a autoria, tá? E a data desta epístola, para que os irmãos entendam o que está acontecendo. Bom, primeiro, é até interessante nós ficarmos discutindo a autoria desta carta. Mas é relevante entendermos o porquê que a carta aos Efésios é tão discutida e disputada em sua autoria. Primeiro, porque, se os irmãos observarem,
em algumas versões bíblicas, Paulo diz: a vós que estáis em Éfeso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. É muito comum você encontrar esta saudação, dizendo aos irmãos que estão em Éfeso, né? Diz assim, o primeiro versículo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. E isso mostra claramente uma identificação do autor. Isso mostra claramente Paulo dizendo: olha, eu sou o autor da carta. Nós chamamos isso de evidência interna. Agora, por que mesmo tendo essa evidência da autoria, muitos discutem se Paulo realmente foi o escritor ou se foi apenas um discípulo imitador de Paulo que escreveu esta carta? Porque esta é uma corrente que vigora, que quem escreveu esta carta foi, na verdade, um discípulo de Paulo e utilizou o nome do apóstolo. Bom, a primeira coisa que os irmãos vão perceber é que nós estamos falando de uma carta totalmente diferente em termos de estrutura. A primeira coisa é essa. Ao ler a epístola aos Efésios, a primeira coisa que você percebe é que há um ensinamento mais difuso, mais espalhado. Questões teológicas são abordadas nessa carta e que não são abordadas em nenhum outro escrito paulino. Você vai perceber que nesta carta não há grandes argumentações, não é, envolvidas, não há um grande desenvolvimento filosófico e teológico, como por exemplo acontece na Epístola aos Romanos, que é chamada de a Catedral da Fé. A Epístola aos Romanos, ela poderia ser encarada como um compêndio de teologia sistemática. Já, por sua vez, a Carta aos Efésios, ela é uma carta sem grandes argumentações, mas com um estilo mais lírico, uma carta com um estilo mais pessoal de Paulo. Nós chegamos a dizer que ao ler a Epístola aos Efésios, a impressão que nós temos é que estamos debruçados sobre muito mais um sermão do que propriamente uma carta. Aliás, em alguns momentos, especialmente ali o capítulo 5, capítulo 4, a gente tem a impressão de que Paulo abre um parênteses na sua análise teológica para exercer um momento de louvor, aquilo que nós chamamos de doxologia. É como se fosse um momento de adoração pessoal de Paulo para os remetentes, para os emissários, para os destinatários daquela carta. Então, essa diferença de estrutura que nós temos de Éfeso para outras cartas claramente paulinas, dá uma ideia de que provavelmente poderia Paulo não ser o escritor desta epístola, mas sim alguém que usou o seu nome. Entretanto, apesar das enormes diferenças que a carta aos Efésios tem em relação a outros escritos paulinos, você pode encontrar vestígios do apóstolo Paulo em toda esta epístola. Na verdade, a gente pode dividir isso em pelo menos 3 evidências. A primeira evidência, eu já falei, que há evidência interna, tá? Qual é a evidência interna? A evidência interna é, logicamente, a saudação. Ou seja, Paulo reivindica a autoria. Paulo reivindica a autoria, tá bom? Isso eu acabei de ler para os irmãos, mas eu vou mais uma vez ler, tá? Que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Essa é a primeira evidência. A segunda evidência que nós temos é o que nós chamamos de evidência comparada, tá? Evidência comparada ou evidência comparativa, tanto faz. O que é evidência comparada? É você pegar a epístola aos Efésios
e colocar lado a lado com outras epístolas escritas claramente por Paulo, com a mesma estilística, com a mesma linguagem e com a mesma abordagem teológica. Você vai perceber que essa carta, ela tem um estilo parecido, que caminha, que tem intersecções muito próximas de outros escritos paulinos, tá? Do chamado Quórum Paulino. Mas é bom deixar claro, pelo menos, a comparação entre a epístola aos Efésios com a epístola aos Colossenses, tá? A epístola aos Colossenses. Por quê, meus irmãos? Porque é impressionante essa semelhança. Para os irmãos terem uma ideia, 75 dos versículos que estão nessa carta aos Efésios também aparecem na carta aos Colossenses. 75. Isso aí vai dar quase que 50% dos 155 versículos de Efésios, tá? Então podemos fazer uma aproximação aí de que metade dos versículos que estão na carta aos Efésios aparece também na carta aos Colossenses. Isso aqui apenas para os irmãos terem uma noção próxima disso, tá? E finalmente, além da evidência interna e da evidência comparativa, que é você comparar a carta aos Efésios com outra carta paulina, nós temos também aquilo que nós chamamos de evidência externa, tá? O que são evidências externas? É você comparar esta carta ou colocá-la sobre análise dos manuscritos mais antigos que nós temos. E aí eu estou falando de pelo menos 2 manuscritos muito conhecidos, tá? Um deles é o que nós chamamos de papiro de Chesterbit, e o outro é o famoso cânon muratoriano, ou cânon muratoriano, tá? Tanto no papiro, o papiro Chesterbit, se não me engano, ele é de 200 depois de Cristo. E o cânon muratório, de aproximadamente 170 depois de Cristo. É um dos cânones mais próximos da época dos apóstolos. Para você ter uma noção, estima-se, já que estamos falando em data, que essa carta ela foi escrita aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Então, esses 2 cânons são compostos de arquivos de papiros com no máximo 90 anos após a escrita do apóstolo Paulo. E em todos eles você vai ver que a autoria é atribuída a Paulo. Ou seja, os escritos antigos, os escritos mais antigos que nós temos registros, atribuem a autoria a Paulo. Portanto, apesar das diferenças de Éfeso em relação a outras cartas, a gente pode afirmar com convicção de que realmente Paulo é o autor desta carta. Muito bem, o local provavelmente foi de Roma. Se você observar, o que nós especulamos é que esta carta foi escrita naquele período de 2 anos em que o apóstolo Paulo ficou em prisão domiciliar em Roma. Não é? Os irmãos se lembrar que Paulo ele fica um tempo preso, e ao ler a epístola você percebe claramente isso, que ele fala, eu apóstolo em cadeias, não é? Ele cita várias vezes isso, como o apóstolo que está em cadeias, aquele que está aprisionado, né? Você vai ver que ele está remetendo à situação em que ele estava, preso. Mas como ele podia emitir cartas, como as pessoas tinham acesso a ele, nós estamos então provavelmente falando daquela prisão do capítulo 28, lá de Atos dos Apóstolos, que diz que Paulo ficou 2 anos preso em Roma, em prisão domiciliar. E baseado no próprio capítulo 28 de Atos, então, a gente tem uma certa ideia de que o ano em que ela foi escrita foi o ano 60 depois de Cristo, como nós já havíamos afirmado, tá? Então, provavelmente esta carta foi escrita em Roma, tá? Da prisão domiciliar de Paulo, tá? Da prisão domiciliar
que Paulo tinha em Roma. Eu tenho que escrever um pouco mais leve aqui, tá, meus irmãos? Domiciliar que Paulo tinha em Roma. E essa estrutura provavelmente no ano 60 depois de Cristo. Ok? Então esse é o nosso primeiro tópico. Tópico 2. Tópico 2. No tópico 2, o nosso comentarista, ele vai falar sobre os destinatários dessa carta, tá? Os destinatários. Bom, aparentemente, destinatários. Aparentemente, alguém pode falar assim, professor, é óbvio que foi a igreja em Éfeso. Está escrita na saudação que o senhor leu aqui no começo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso. Então, provavelmente, esta carta está... isso está logicamente associado que ela foi direcionada para a igreja que está em Éfeso. Só que aqui nós temos uma coisa a ser analisada. Primeira coisa que eu quero que os irmãos analisem é que nesta carta você não vai encontrar Paulo fazendo nenhuma referência a, por exemplo, um amigo ou a algum crente específico ou a alguma pessoa em particular da igreja em Éfeso. Isso é estranho, porque você vê que em todas as outras cartas paulinas, Paulo sempre se refere a algum crente, se refere a algum irmão ou alguma irmã que estava naquele lugar, que ele conhecia pessoalmente, ele manda saudações individuais. Isso não acontece em Éfeso. A impressão que você tem ao ler a carta aos Efésios é que Paulo escreve para um povo que não o conhecia tão bem, apesar de ficar evidente que as pessoas que receberiam aquela carta o conheciam, aliás, repito, o conheciam bem. A recíproca não era verdadeira. E isso é estranho porque Paulo ficou 3 anos morando na cidade de Éfeso. Se os irmãos lerem o capítulo 19 e o capítulo 20 de Atos Apóstolos, os irmãos vão ver tanto os milagres que Deus operou na igreja em Éfeso, quanto também as perseguições que Paulo enfrentou ali. E você vai ver que há um relacionamento de amor e de intimidade muito grande entre Paulo e os anciãos e irmãos e irmãs daquela cidade. Então é estranho Paulo escrever uma carta em prisão para aquela igreja e não citar ninguém nominalmente. E aí, os irmãos vão... uma informação que eu quero passar para os irmãos é que se nós voltarmos para os manuscritos mais antigos, mais uma vez, eu quero lembrar aos irmãos que essa é uma parte importante, procurar sempre os registros mais antigos, mais originais da Bíblia Sagrada. Eu tenho que contar para os irmãos que não aparece na maior parte dos registros antigos esta parte, aos irmãos que estão em Éfeso. Isso não aparece, por exemplo, no cano moratoriano, isso não aparece em Chester Beatty, isso não aparece no cano Vaticano, que é um dos canos mais antigos e que está na biblioteca do Vaticano, nos arquivos do Vaticano. Essa expressão aos irmãos que estão em Éfeso, aos santos em Éfeso, não aparece. Então, a primeira coisa que os irmãos vão perceber é isso. Portanto, o que majoritariamente nós cremos é que esta carta ela foi escrita para um grupo de igrejas da Ásia, dos quais a igreja de Éfeso fazia parte, tá? Então, provavelmente, essa carta foi endereçada a um grupo de igrejas da Ásia, próximas a Éfeso. Tá? E é justamente por isso que no original não aparece essa expressão aos Efésios. Especula-se então que provavelmente Paulo escreve esta carta, e só para a gente entender como é que essa carta foi escrita, os irmãos vão se lembrar que Paulo estava preso em cadeias, e aí Paulo é procurado pelo grande pregador e missionário Epáfras. Epáfras, ele foi pregador na cidade de Colossos, e Epáfras procura Paulo preocupado com o ensino estranho
que estava sendo disseminado dentro da igreja em Colossos. Então Paulo aproveita e ele escreve uma carta para a igreja de Colossos, que é a carta aos Colossenses, mas ele aproveita e escreve mais duas cartas pelo menos. Uma direcionada para um irmão de Colossos, que é o nosso irmão Filemon. Paulo escreve uma carta para Filemon. E depois Paulo escreve uma carta para um grupo de igrejas, que é a carta aos Efésios. E ele encarrega o seu auxiliar, o irmão Tíquico, de levar essas cartas. Ao contrário de Colossenses e de Filemon, que tinha endereço certo, Paulo deixa um espaço em branco no destinatário desta carta. Por quê? Porque nós acreditamos que a carta aos Efésios, ela era uma carta circular. Eu vou até colocar isso aqui para os irmãos, tá? Ela era uma carta circular, ou seja, Tíquico fez várias cópias dela para Paulo e foi deixando nas cidades próximas a Éfeso. Por que a ênfase especial em Éfeso? Porque Éfeso, com cerca de 500 mil habitantes, era a maior cidade daquela região. Portanto, faz sentido destacar Éfeso. E esta carta tinha um espaço em branco ao destinatário. Tíquico entregava a carta e aí o ancião, irmão ou irmã responsável pela leitura, substituía o espaço em branco pelo nome do lugar em que estava sendo lido aquela epístola, tá? Esta é uma das razões que explica, portanto, essa impessoalidade de Paulo com relação à sua epístola. E aí, deixar bem claro para os irmãos então, provavelmente esta carta era uma carta circular dirigida para algumas igrejas, entre elas a igreja aos Efésios, tá? Que estava em Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, e por isso os irmãos não vão perceber nela muita pessoalidade de Paulo para com alguns irmãos e amigos próximos que ele tinha, tá bom? Agora, acabou que ao longo da história a carta ficou consolidada como aos Efésios, porque eu já até falei isso aqui em algumas aulas, era o costume de que organizava o cânon sagrado, colocar como nome o principal remetente da carta, o principal destinatário da carta. Tá? Por isso que nós acostumamos a falar carta aos Efésios. Ok, meus irmãos? Agora, o terceiro tópico e último tópico de nossa aula, propósito e mensagem. Tá? Esse aqui, meus irmãos, talvez seja o principal tópico, tá, da aula. Propósito e mensagem, porque esse tópico nos ensina a entender qual era o grande objetivo de Paulo ao escrever esta epístola tão maravilhosa que é a epístola aos Efésios. E aí, nós podemos separar em pelo menos 3 grandes propósitos, e depois faço a mensagem, tá? O primeiro propósito que fica evidente ao lermos a epístola aos Efésios, o primeiro propósito é que Paulo expressa a sua íntima satisfação com a fé que promove a salvação. Os irmãos vão perceber que a todo momento Paulo ele discorre sobre a fé centrada em Cristo Jesus e que promove o amor e a união entre os santos, tá? Então, o primeiro propósito que nós podemos colocar aqui é expressar, tá? Paulo expressa a íntima satisfação, com a fé. Essa é sem dúvida nenhuma, um dos grandes norteadores desta carta. O segundo propósito que os irmãos vão perceber é que Paulo descreve a gloriosa graça redentora de Deus para a igreja.
nesse ponto, você vai ver que Paulo ele faz um compêndio de soteriologia e aborda a igreja sobre a ótica da doutrina da salvação. Então ele descreve a gloriosa graça redentora de Deus para com a igreja, derramada sobre ela, a fim de que pudéssemos ser salvos do mundo. Então, o segundo propósito de Paulo é justamente esse: descrever a gloriosa graça de Deus. Tá? A gloriosa graça de Deus. E finalmente, meus irmãos, finalmente, nós podemos dizer que o terceiro e talvez o principal propósito de Paulo, tá? O terceiro propósito e um dos principais propósitos é Paulo evidenciar o que é a igreja e, mais importante, ele faz um contraste entre a igreja e o Império Romano. Isso é impressionante como ele faz essa análise verbal. Então, o terceiro propósito é evidenciar o que é igreja, e fazer um contraste. Contraste com o Império Romano, ok? Anote isso aí, não fica só assistindo não, tá? Anote, faça pontuações daquilo que realmente é relevante para o irmão, beleza? Então isso é um detalhe que chama a atenção. Agora, uma vez que nós colocamos o propósito, o grande tema da carta aos Efésios, sem dúvida nenhuma, é a unidade dos irmãos no corpo de Cristo. Eu acho que isso é fantástico. Ele discute a proposição como mensagem principal. Paulo discute a unidade dos irmãos em Cristo Jesus. E ele dá isso nome. Ele chama isso de a gloriosa igreja, ou a igreja gloriosa. Então, dizer para os irmãos que o tema, ou a grande mensagem aos Efésios, é a gloriosa igreja. Nesse contexto, essa epístola ela é extremamente importante, porque é nela que você vai entender qual é a diferença entre igreja e lugar para se reunir. É nesta epístola que fica evidente os critérios para chamar aquilo que é a conhecida igreja invisível. Tá? Então, a grande mensagem da carta aos irmãos em Éfeso é dizer o seguinte: quais são os objetivos para que a igreja seja realmente igreja. E existe até um acróstico que mostra muito bem qual é a estrutura que o apóstolo Paulo coloca para que os irmãos entendam o que ele conversa com o povo, qual é o resumo dessa epístola, tá? Esse acróstico os irmãos podem chamar de euloge, ok? Euloge, tá? O que é isso aqui? É um resumo da mensagem de Paulo a Éfeso. Esse ezinho aqui, ó, quer dizer eterno fundamento. Paulo vai discorrer sobre a pedra angular ou pedra de esquina, que é Cristo Jesus, o nosso fundamento, o fundamento da igreja. Paulo ainda fala sobre o universal propósito dessa igreja, tá? Essa igreja tem um propósito. Aliás, ele também fala sobre a luminosa finalidade, tá? Luminosa finalidade. Então, ó, a igreja é ter um fundamento. A igreja, que é Cristo, é ter um propósito, ganhar almas, uma finalidade, honrar ao Senhor, glorificar a Deus, tá? O orgânica,
união. Essa parte, ela é extremamente importante. Orgânica união, orgânica unidade, tanto faz, tá? Orgânica união ou orgânica unidade. Paulo, ele discute ainda mais essa questão aqui. Esse G aqui, ó, é gloriosa renovação. Gloriosa renovação. E esse E aqui, ó, fala da nossa eficaz armadura, que é justamente o último capítulo aos Efésios, é o capítulo de número 6, que nós conversamos tantas vezes, inclusive em uma lição sobre batalha espiritual. Então, meus irmãos, a expressão euloge resume muito bem o que nós entendemos que seja a mensagem de Efésios, tá? O eterno, Paulo explica o papel da igreja como o seu eterno fundamento, o seu universal propósito, a sua luminosa finalidade, a sua orgânica unidade, a sua gloriosa renovação e a sua eficaz armadura, ok? Então, tudo isso aqui, irmãos, resume claramente o propósito e a mensagem desta carta. Isso aqui é apenas um resumo. Os irmãos podem pegar cada um desses tópicos e informações que eu falei, se aprofundar ao máximo, e eu espero que nós tenhamos contribuído com a sua análise geral, com esse overview da epístola aos Efésios. Nós hoje fizemos uma aula mais técnica, mais centrada no contexto dessa epístola, para que a gente entenda o que nos espera a partir das próximas lições. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, o seu like, o seu comentário. Que Deus te abençoe e te prospere cada vez mais. Amém.